Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos para que curtem, comentem, compartilhem, divulguem nosso material para aqueles amigos que sabem que gostam desse tipo de conteúdo, amigos, colegas. Estejam conosco nas nossas atividades, no Evangelho no Lar todas as segundas-feiras, terças-feiras, Evangelho presencial em nossa casa, também a nossa irradiação. Todos os sábados a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas e também aqueles que gostariam de conhecer a nossa casa, segue o nosso endereço, nosso telefone para contato, caso tenham alguma dúvidas. E aqueles que querem contribuir financeiramente de alguma forma com a nossa casa, segue o nosso QR Code. Para mais informações também entre em contato. Toda ajuda é bastante válida e ajuda bastante. Vamos então dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Pai de amor e de bondade, Pai eterno, pedimos para que nos auxilie neste momento, neste Evangelho. Pedimos à equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade, que possam nos auxiliar no entendimento, na compreensão da lição, com a inspiração e a intuição, e auxiliar também os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e a todos aqueles nossos irmãos que estão ligados a nós, por qualquer motivo que seja, e por isso também fazem parte da nossa família no mundo espiritual. Pedimos para que venham também realizar esse Evangelho conosco em seu próprio benefício. Agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 28, a pregação fundamental. Um aprendiz de Nosso Senhor Jesus Cristo entusiasmou-se com os ensinamentos do Evangelho e decidiu propagá-los enquanto vivesse. Leu atencioso as lições do Mestre e começou a comentá-las por toda parte, gastando dias e noites nesse mister. Chegou, porém, um momento em que precisou pagar as próprias despesas e foi compelido a trabalhar. Empregou-se sob as ordens de um orientador que lhe não agradou. Esse diretor de serviço achava-se muito distante da fé e por isso contrariava-lhe as tendências religiosas. Controlava-lhe as horas em rigor e observava-o com apontamentos acrimoniosos e rudes. O pregador do crucificado não mais se movimentava com a liberdade de outro tempo. Era obrigado a consagrar largos dias a trabalhos difíceis que lhe consumiam todas as forças. Prosseguia ensinando a boa doutrina quando lhe era possível, porém não mais podia agir e falar como queria ou quando pretendia. Tinha os minutos contados, as oportunidades divididas, as semanas tabeladas, e porque se julgasse vítima das ordenações de sua chefia, procurou o diretor do serviço e despediu-se. O proprietário que o empregara indagou do motivo que o levava a semelhante resolução. Um tanto irônico, o rapaz explicou-se: quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro de sua casa. Nesse dia de folga absoluta, sentiu-se tão independente e tão satisfeito que discorreu animadamente sobre a doutrina cristã até depois da meia-noite, em várias casas religiosas. Repousando feliz, alta madrugada, sonhou que o mestre vinha encontrá-lo. Reparou-lhe a beleza celestial
e ajoelhou-se para beijar-lhe a túnica resplandecente. Jesus, porém, estampava na fisionomia dolorosa e indisfarçável tristeza. O discípulo inquietou-se e interrogou: Senhor, por que te sentes amargurado? O Cristo respondeu melancolicamente: Por que desprezaste, meu filho, a pregação que te confiei? Como assim, Senhor? Replicou o jovem. Ainda hoje abandonei um homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde passo. Sim, exclamou o mestre, esta é a pregação que me ofereces e que desejo continues fervorosamente. Todavia, confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade a um homem que administra os meus interesses na terra, e não soubeste executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel. Entretanto, ouvidas que ele ignora o que sabes, e pretendes, acaso, desconhecer que o orientador humano que te dei somente poderia abandonar os ensinos nesta hora através do teu exemplo? Tua humildade construtiva no espírito de serviço modificar-lhe-ia o coração. Se lhe desses 5 anos consecutivos de demonstrações evangélicas, estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele que te determina sobre o tempo de 200 homens se faria melhor, mais humano e mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. Poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo, que converta a um só coração ao infinito bem, estabelece com mais presteza a redenção do mundo. O aprendiz desejou perguntar-lhe alguma coisa. Entretanto, o Cristo afastou-se num turbilhão de luminosa neblina. Acordou, sobressaltado, e não mais dormiu naquela noite. De manhã, pôs-se a caminho do estabelecimento em que trabalhara, procurou o diretor de quem se despedira e pediu humildemente: Senhor, rogo-te desculpas pelo meu gesto impensado, e caso seja possível, reabilita-me nesta casa. Aceitarei qualquer gênero de tarefa. O chefe, admirado, indagou: Quem te induziu a esta modificação? Foi Jesus, respondeu o rapaz. Não podes ouvi-lo por intermédio da indisciplina ou do orgulho pessoal. O diretor concordou sem vacilação, exclamando: Entre, estamos ao seu dispor. Anotou a boa vontade e o sincero desejo de servir de que o empregado dava agora vivo testemunho e passou a refletir na grandeza da doutrina, que assim orientava os passos de um homem no aperfeiçoamento moral. E o aprendiz do Evangelho, que retomou o trabalho comum, intensamente feliz, compreendeu afinal que poderia prosseguir na propaganda verbal que desejava e na pregação básica do exemplo que Jesus esperava dele. Essa lição fabulosa veio trazer para a gente alguns ensinamentos, alguns posicionamentos que são muito importantes para nós termos. E aqui a pregação fundamental. E a gente acha que pregar o Evangelho, falar sobre os ensinamentos de Jesus, esse é o fundamental do Evangelho. É importante falar do Evangelho,
Até porque se não fosse por esse método, como nós saberíamos as suas bases, os seus ensinamentos? Todo o conhecimento do Evangelho, ele é importante, porque são as diretrizes, os direcionamentos, os caminhos, aquilo que de correto, de moral, de ético nos traz para a nossa base, para a nossa orientação, para as nossas vidas, para tudo, para a nossa evolução. Então é imprescindível, sim, que nós aprendamos. Mas de nada adianta apenas o conhecimento. O conhecimento ele fica restrito na base do nosso intelecto, da nossa inteligência. E um espírito ele não evolui apenas pela inteligência. É necessário duas asas, duas linhas de evolução, a intelectual e a moral, o coração. Então, mais do que a gente aprender, é necessário que a gente sinta o Evangelho dentro de nós. Essa transformação moral que reflete, então, nos nossos comportamentos. De forma mais amorosa, mais pacífica, mais disciplinada, nós nos tornamos melhores, os nossos sentimentos se afloram, então a gente tem uma evolução completa. Aqui, esse aprendiz, ao tomar o ensinamento de Jesus, ele se viu vislumbrado e queria falar dele para todos, porque assim como serviu de um remédio maravilhoso para ele enxergou ali esse remédio bendito, que é o Evangelho, a Boa Nova, ele queria que mais pessoas conhecessem esse mesmo remédio. E assim a gente também, quando entra às vezes numa religião nova, a gente começa a estudar, começa a se dedicar nessa religião, e a gente quer que ela sirva para todos da nossa família. A gente chega e geralmente já vê de que forma aquele conhecimento, aquele ensinamento serve também para a nossa família. E quer que converter a todos. Fala que todos aqueles que entram na doutrina espírita têm os seus estágios. O primeiro estágio é esse estágio do vislumbramento e de que quer sair propagando para todos. Mas aí depois a gente compreende que nem todos são espíritas, nasceram para serem espíritas, e cada um tem que encontrar o seu próprio caminho, e que muitas vezes não vai ser o mesmo caminho que o nosso, o mesmo caminho que a gente trilha, a mesma religião, a mesma forma de compreensão que a nossa. Mas esse conhecimento ele é essencial, e aqueles que querem ouvir, aqueles que querem e se permitem ouvir, é indispensável que a gente o faça, como esse aprendiz aqui fez. Divulgou o Evangelho de Jesus em todas as casas religiosas que queriam ouvir os seus ensinamentos. Ele cumpriu muito bem esse papel, mas aqui, como diz no final, este papel era aquilo que ele queria fazer por Deus, por ele, um trabalho para Deus. A propagação que deveria prosseguir na propagação verbal que desejava na pregação básica e do exemplo. E aí, o exemplo, isso já não é o que nós esperamos. Isso é o que Jesus espera de nós. E aqui esse aprendiz, ele iniciou num trabalho com uma pessoa bastante difícil, principalmente porque atrapalhava ele nas suas atividades religiosas e ele se sentia prejudicado. Mas ele aprendeu a duras penas que depois de falar com Jesus, que Jesus esperava mais dele. Não esperava apenas que ele fizesse a pregação, porque o mais importante, o mais essencial, a pregação fundamental, não é aquela que sai da nossa boca, mas é aquela que sai do nosso coração pelo nosso exemplo. Aquilo que nós fazemos, aquilo que
nós já promovemos em nós com o Evangelho, nós já fizemos a nossa reforma íntima, e então a gente executa através das nossas ações no nosso dia a dia, aquilo que nós nos tornamos pelo Evangelho. Se nós nos tornamos mais pacientes, se nós aprendemos a perdoar, se nós aprendemos a amar, principalmente os nossos inimigos, se nós aprendemos a ver as coisas de uma forma mais amorosa, se nós aprendemos a confiar mais em Deus, a deixar que Ele rege as nossas vidas, entregar as coisas na mão dele, deixar de controlar, diminuiu a nossa ansiedade, o nosso exemplo moral no bem. E aqui ele diz que mais importante até de que quantas pessoas a gente convence, o mais importante não são quantas pessoas nos ouvem, mas quantas pessoas a gente toca o coração pelo nosso exemplo. E essa pessoa se modifica por aquilo que presenciou em nós. Vale a pena ser bom. Ela enxergou isso pelas nossas atitudes e pelas nossas ações, naquilo que um dia éramos e hoje nos tornamos. E isso pode acontecer também no mundo espiritual, no âmbito espiritual, daqueles nossos irmãos, nossos perseguidores, nossos algozes, que um dia ferimos, um dia maltratamos, verificando em nós essa transformação pelos ensinamentos de Jesus que a gente vem promovendo dentro de nós. Sintam-se tocados por aquilo que nós viemos a nos transformar. E como sempre a gente cita os grandes homens nos nossos evangelhos, e para mim, Divaldo e Chico são um exemplo desses grandes homens. E o Divaldo ele relatava que havia um perseguidor, um obsessor, que há muitos anos estava com ele, há 40 anos. Por 40 anos, lhe desejou mal, lhe agiu obsediando ele. E que então, numa atitude de Divaldo de receber aquela que havia sido a sua mãe, a sua genitora, numa reencarnação anterior, na mansão do caminho como filha, ele então se converte. Nesse exemplo que nós demos, Divaldo não apenas falou, pregou, mas ele agiu no que o Evangelho o transformou, e recebe essa mãe do seu algoz e a trata com muito amor. E por esse sentimento, por esse cuidado que teve com a sua genitora, por essa atitude, ele então deixa de perseguir Divaldo e se melhora e passa a não ser mais um algoz, mas uma pessoa que o admirava. Muito bonito esse exemplo do que a nossa forma, como nós nos transformamos pelo Evangelho, pode fazer com que a nossa vida se transforme e a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não modificaremos os nossos familiares, aqueles mais próximos a nós, apenas pelo que nós falamos, mas principalmente da forma como nós agimos. Então, de nada adianta que a gente tenha uma religião e que a gente vá a essa religião, mas se essa religião não promove nada em nós, nós temos que verificar, traçar um objetivo, aquilo que a gente necessita trabalhar e verificar periodicamente se esses objetivos estão sendo alcançados por nós. Se eu sou muito nervoso e agora eu estou mais calmo, se eu era muito ansioso e agora eu sou menos ansioso, se eu era muito violento e agora eu sou mais calmo, era muito orgulhoso, vaidoso, enfim.
se eu tinha alguma atitude, se eu tinha algum tipo de vício, e agora eu estou trabalhando isso em mim. E eu tenho que traçar esses objetivos sempre espirituais para que eu os alcance. E a minha transformação moral, então, possa fazer com que eu auxilie os meus irmãos para aquilo que eles veem em mim. A gente não toma um remédio, não oferece um remédio que não serve nem para nós. Então o Evangelho, ele tem que ser um remédio bendito que nós sejamos os primeiros a tomar. E ao tomar e verificar que ele faz bem a nós, nós oferecemos a outros. Através não só das nossas palavras, mas principalmente pelas nossas atitudes, pela nossa transformação, renovação moral, a nossa famosa reforma íntima. E aqui um outro ponto que é importante também a gente ressaltar, que nós nascemos no mundo e que nós necessitamos trabalhar para a nossa sobrevivência. Viver da fé não é possível, porque nós não vivemos de energia prana. Nós precisamos comprar alimentos, nós precisamos ter a nossa subsistência, e para isso nós precisamos de uma profissão, de um emprego, de algum local, que nós possamos extrair esses recursos para a nossa subsistência. Então nós precisamos de um trabalho. Mas esse trabalho, ele tem que me promover espiritualmente também. O nosso trabalho, ele é para o nosso aprimoramento espiritual. Aqueles que têm acompanhado a Reforma Íntima têm frisado já uns 2 sábados sobre esse assunto, de que a nossa profissão, ela não deve ser apenas um emprego, onde nós tiramos recursos para a nossa subsistência, mas a nossa profissão deve ter principalmente e essencialmente um propósito espiritual. Ela deve ser para nos servir à nossa evolução, para nos aprimorar por ela. E uma das formas também de nós auxiliarmos pela nossa profissão é auxiliar também aqueles que conosco trabalham, seja como colega ou seja como diretor, supervisor, nosso chefe. E esse aprendiz, ele tinha a função, Jesus também lhe confiou, esse servidor da sua empresa, esse diretor, esse seu chefe, para que as suas ações, as suas atitudes, o seu trabalho material transformasse, convertesse aquela alma para o Cristo, e que ele, analisando aquele aprendiz, aquele empregado, disciplinado no amor, no bem, na generosidade, obediente, um bom trabalhador naquilo que executava, tocasse o coração do patrão, para que ele então visse ali naquele rapaz o ensinamento de Jesus, o ensinamento vivo de Jesus, e se convertesse pelas suas ações. Pensa, nossa, quem deve ser esse ser que fez com que esse empregado transformasse tanto a sua vida? Ele deve ser alguém muito especial. E então passa a analisar ele com outro olhar. Mas Jesus aqui lhe fala que era necessário um tempo de 5 anos para que ele ficasse ali dando o exemplo num bom trabalho em que ele executava por 5 anos, para que só então ele conseguisse converter fielmente o seu patrão, o seu chefe, no qual Jesus fala que era alguém muito especial a ele, porque tinha 200 homens sob seu comando e necessitava que ele tomasse esses ensinamentos para que as vidas que estavam confiadas a esse patrão, a esse chefe, a essa chefia, também
tivesse mais benevolência. Aqui ele fala e mostra que muitas vezes a gente acha que para converter alguém, um inimigo ou alguém da família, mostrar que nós mudamos, que nós nos modificamos, é rápido, é numa única atitude, num único gesto. E aqui mostra que não, que vai um tempo para que as pessoas vejam. Pode ser que a gente tenha mudado num aspecto, mas não naquele aspecto em que elas mais nos observam e menos gostam, porque a gente muda de acordo com aquilo que a gente tem necessidade. Então, pode ser que as pessoas ao nosso redor, agora falando no sentido daqueles que a gente não se dá muito bem, assim como esse aprendiz, aos nossos olhos não se modificam pelo nosso exemplo, pela nossa generosidade, pelo nosso empenho para com eles. Mas não nos desanimamos, porque nada como o tempo para que então nós vejamos aquilo que é verdade, aquilo que é real. E eles vão enxergar em nós. E se não enxergarem ainda enquanto estão conosco a caminho, com certeza enxergarão posteriormente no mundo espiritual. Mas para que a gente nunca perca a esperança de que os nossos comportamentos, as nossas ações, modifiquem as pessoas, estejam modificando as pessoas também ao nosso redor. Porque muitas vezes parece que nós nos dedicamos a elas, mas elas não têm essa retribuição conosco. Mas na verdade pode ser que estejam sim se modificando. Aos poucos, ainda podem não demonstrar por atitudes, mas a consciência e o espírito delas sabem do nosso empenho, da nossa dedicação. E com o tempo, elas podem também se transformar em relação a nós. Mas que mais importante do que os outros se modifiquem em relação a nós esperarmos que sejamos agradados, afagados pelas pessoas, assim como esse aprendiz que encontrou um chefe bastante difícil, que nós sejamos aqueles que nos tornamos afáveis, doces, amáveis, que nos transformamos pelo Evangelho de Jesus para com essas pessoas. Porque a gente não pode esperar que as pessoas mudem por nós, para que as pessoas nos agradam. A gente não pode esperar que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem. Elas são o que são como são, e não vão se transformar, se modificar por nós. Ninguém muda por ninguém. A gente só muda quando vê um prejuízo em nós. E então a gente muda aquilo que nós sentimos esse prejuízo. Então não tenhamos a esperança também de mudar ninguém, porque isso não vai acontecer. Só quem pode mudar alguém é aquele proprietário daquele ser, proprietário daquele corpo, aquele espírito. Assim também como Jesus não pode modificar o nosso coração. Nós temos que nós mesmos, através dos seus ensinamentos, nos lapidarmos, nos modificarmos por esses ensinamentos. Muito reflexiva essa lição, muito bonita. Espero que tenham compreendido. Deixem nos comentários as sugestões de melhora. Caso não esteja sendo compreensível o Evangelho, todo comentário é bastante válido. Deixem suas sugestões, suas dúvidas. E vamos fechar os nossos olhos para o momento da nossa oração. Senhor, pedimos que nesse instante os benfeitores responsáveis por esse Evangelho
possa ir até os lares que nos ouvem, realizando ali a limpeza psíquica desses lares, a fluidificação da água, a limpeza mental, espiritual, daqueles que ali residem, reequilibrando esse lar na energia de paz, de amor, de tranquilidade, bem como a todos os reinos que ali residem, todas as plantas, todos os animais, e que possam auxiliar aqueles nossos irmãos que se encontram ligados à psicosfera desse lar e que possam ser auxiliados, socorridos e amparados também. E hoje, Senhor, nós pedimos de uma forma especial pelo nosso planeta, que possa derramar o seu amor nos corações de todos aqueles nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram desesperados, desesperançados, todos os lares que carecem de paz, de tranquilidade, de esperança, que possa olhar de uma forma especial aqueles países que se encontram em conflito, para que amenize as rivalidades, as dualidades que existem, para que se pacifique aquela região, aquele ambiente, que esse ponto de luz que nas nossas casas agora nesse instante se transformam, possam também se estender a eles, a esses lugares que se encontram em trevas, muitas vezes pela ignorância, pelo instinto animal que existe no homem, a vontade de fazer guerra. Que olhem pelo nosso planeta, principalmente pelos lares intranquilos, para que não sejam combustível e instrumento de alimento para o mal que já existe no mundo, a guerra. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do Evangelho e pela oportunidade de, nesse instante, transferir para os lares que nem sequer conhecemos, mas são também nossos irmãos, aquilo que podemos doar nesse instante, que é as nossas energias, a nossa vontade de que eles também sejam amparados por Ti. Muito obrigada pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Eu desejo uma semana de paz para todos, um grande abraço, espero a todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!